Vamos pedir a intercessão de São Miguel para essa noite. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás, os espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. Amém. Padre Darlan, seja bem-vindo. Pode tomar agora a fala. Tá sem áudio o seu, viu? Ligue o áudio aí. Ligou ainda não. Ligou? Ligou. Tá vendo direitinho? Tá. Tá de lado, né? Eu tô de lado. Não, tá bom assim. Na horizontal fica melhor. Então, terminamos a missa de Nossa Senhora das Graças agora. E teve algumas pessoas que renovaram também a sua consagração a Nossa Senhora. Então, hoje tinha muita gente na missa, apesar de que muito chuvoso, né? Só em falar de graças, as pessoas já... O sininho balança, né? Porque quer receber graças. Então, boa noite para todos que estão aí, não é? Hoje, praticamente, quer dizer, hoje terminamos, né? Explicando, clareando um pouco mais aquilo que vocês já leram, né? Ou ainda alguns estão lendo. Então, esses nossos encontros na verdade, para tirar dúvidas, reforçar aquilo que lemos, aquilo que meditamos, e às vezes alguma dúvida que ficou, não é, para melhorar. Então, hoje, a gente termina o sétimo e o oitavo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Vai colocar os slides aí? Vou sim. Certo. Né? Então, particularmente, eu considero, eu acho que o sétimo capítulo, ele é como que se fosse a alma, não é? A alma do tratado, porque ele vai colocar aqueles pontos de união íntima com Nossa Senhora. E exatamente, se alguém já leu o Segredo de Maria, lá ele também repete um pouco, né, o que é que verdadeiramente consiste a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, no capítulo 7º, São Luís vai colocar, então, os efeitos maravilhosos desta devoção. Quem acompanhou a novena de Nossa Senhora da Assunção, que eu fiz, praticamente foi toda em cima do 7º capítulo. Então, só ler essa pequena introdução do que diz o 7º capítulo. São Luís diz assim: meu querido irmão, convence-te de que, se fores fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção, que te indicarei adiante, participará dos frutos maravilhosos que ela produz na alma fiel. Então, veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os efeitos virão. Agora, virão para aquele que é fiel às práticas desta devoção. Veja, esse tratado, esse modo de poder se relacionar com Nossa Senhora, essa devoção mariana, na linha de São Luís Maria Grignon de Montfort, ela tem também as suas exigências. Então, eu particularmente considero a consagração à Nossa Senhora, segundo São Luís, uma forma de viver uma espiritualidade, não é? Não é uma simples devoção, não é uma simples consagração, mas ela é um modo de viver a sua vida espiritual, não é? Então, como, por exemplo, o apostolado da oração tem sua espiritualidade, a renovação carismática tem sua espiritualidade própria, tantos movimentos têm. São Luís, de certo modo, ele quis também, ele viveu e pregou, imprimiu nas pessoas também um modo de ser fiel a Deus através de Maria. Então, os efeitos virão, né, se houver também essa fidelidade às práticas interiores e exteriores.
Então, ninguém fique pensando, alimentando a ideia de que eu sou consagrado, então pronto, agora eu não vou cair da bicicleta. Eu sou consagrado, então agora eu sou uma pessoa revestida de tal modo que eu posso fazer tudo que é mal, inclusive ser fiel às práticas da devoção, e vai ser tudo maravilha. Não. Esses efeitos maravilhosos na nossa alma, ele acontece porque existe do outro lado, ou seja, do nosso lado, uma disposição interior. Então, não é suficiente eu usar a medalha milagrosa. Eu preciso ter uma disposição interior para viver na graça de Deus. Né? Então, aquela frase famosa, eu já repeti muito para quem já tem um caminho aí, de Santo Agostinho, Deus que não quis te criar sem ti, não, Deus que não quis te criar sem ti, não quer te salvar sem ti. Ou seja, Deus, para te criar, não precisou da opinião de ninguém. Deus te deu a vida, Deus te deu como um dom. Você precisa entender isso. Sua vida é um dom. Mas, para que você alcance a salvação, porque Deus colocou em nós a liberdade, você e eu temos que cooperar. Então, para que nós possamos experimentar os efeitos maravilhosos desta consagração à Nossa Senhora, eu preciso cooperar também. Né? Por exemplo, aqueles que têm a graça de poder se confessar, eu preciso sempre buscar me confessar. É a minha parte, é a minha luta. Se eu posso, quer dizer, aí já é geral, todos, mesmo quem não comunga, tem a mesma obrigação de participar da missa aos domingos. Né? Na pandemia tem esses casos excepcionais que a igreja nos orienta. Mas eu preciso ser fiel, né? Eu preciso ser fiel às práticas interiores, nós vamos ver agora nesse capítulo, e às práticas exteriores, que nós vamos ver no próximo capítulo, capítulo 8. Então, primeiro efeito maravilhoso da devoção na alma que é fiel. Na alma, na pessoa, né? Os santos, os escritores antigos, não usa como a gente usa hoje o termo pessoa, por exemplo. Eles falam mais a alma. Então, aqui é a pessoa, né? A alma é a pessoa. Então, primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo. Nós temos que lembrar de duas coisas. O que seria conhecimento e desprezo de si mesmo? Né? Aqui São Luís está falando do aspecto como um caminho de santificação. Existe o amor próprio, que nós falamos, ele pode ter duas dimensões. A dimensão positiva e a dimensão negativa. A dimensão positiva do amor próprio é o quê? Eu me reconhecer como filho de Deus, eu me amar, eu me proteger, eu me alimentar, eu cuidar da minha saúde, eu me valorizar, eu me respeitar, eu ser feliz pela pessoa que eu sou, mesmo com todos os meus defeitos. Isso é um amor. Ou seja, esse amor positivo, amor próprio positivo, ele é um amor que faz a gente olhar para nós mesmos, mas a partir de Deus. Então, esse é o amor correto que nós devemos ter de nós mesmos. Nós projetamos o nosso olhar em Deus e esse olhar volta para nós. Então, em Deus, quando eu me vejo em Deus, eu me vejo muito diferente daquilo que os outros me veem. Essa dimensão positiva, ou seja, amar-se a si em Deus. Ou seja, eu buscar tudo que coopera para a minha vida de felicidade. Agora, o que São Luís está falando é do conhecimento do desprezo de si mesmo do ponto de vista negativo. Aqui, esse amor, esse desprezo de si mesmo, esse conhecimento, ele é fruto de um amor egoísta. Ou seja, eu me vejo a partir de mim mesmo e daquilo que os outros dizem. Então, o que São Luís está dizendo é assim, que a gente vai aprofundando esse conhecimento de nós mesmos
e vamos tendo uma espécie de repulsa por aquilo que existe de pecado em nós, por exemplo. As nossas tendências. Maria Aparecida não está ouvindo quase nada, está bem baixo. O que será? Aqui está normal. Aparecida, tente colocar o fone para ver, ou então você sai e entra de novo, que pode ser sua internet, viu? É verdade. Então, esse conhecimento que São Luís fala, esse conhecimento próprio e esse desprezo, não é o desprezo de mim enquanto filho de Deus, mas dos efeitos que o pecado original deixou na minha própria existência. Então, veja só, queira ou não, nós somos vaidosos, orgulhosos, soberbos. Claro que uma característica dessa pode aparecer mais forte em cada um de nós, né? O egocentrismo nosso, não é? Os nossos pensamentos impuros, as nossas misérias que a gente não tem controle. Então, quando a gente estiver amando Nossa Senhora, aprofundando, então a gente vai percebendo que a gente precisa realmente se limpar. E a vida inteira vai ser isso. Então, é uma graça, viu? Quando as pessoas vêm se confessar arrependidas, a primeira coisa que eu gosto de dizer a elas é: agradeça a Deus, algumas, né? Muitas pessoas. Agradeça a Deus, porque se você está arrependido, você veio até aqui, é um sinal de que a graça de Deus tocou, e dizendo: vai te limpar, né? Vai te purificar, vai. Não é? Então, veja, existe uma graça que trabalha por dentro de nós. Nossa das graças. Essa graça, quer dizer, todos os efeitos de Deus em nós provoca em nós também repulsa pelos nossos pecados. Agora, isso também é muito perigoso, porque dependendo da consciência da pessoa, tem pessoas que não sabem lidar. Então se desespera, se angustia, chora, geme. Ah, meu Deus! Passei a minha vida achando que era Cinderela, e agora eu resolvi fazer essa consagração, e parece que Nossa Senhora está me mostrando que eu sou podre, que eu sou imundo. Não. São Francisco de Sales diz que o verdadeiro arrependimento nos traz também uma profunda paz. Mesmo a gente sabendo que a gente é pecador, não é? Então, esse conhecimento é um efeito desse amor, dessa consagração, é esse efeito e esse desprezo pelo pecado que assola a nossa existência. Segundo efeito, não é, dessa consagração à Nossa Senhora é a participação na fé de Maria. Ou seja, o que significa participar da fé de Maria? Seria mais ou menos dizer que a gente crê com o crer de Maria. Ou seja, Maria é totalmente crente em Deus, ama Deus, abandona-se em Deus, vive de Deus, respira de Deus, vive para Deus. Então, a fé de Maria é uma fé divina. Existem dois tipos de fé: a fé divina e a fé humana. A fé humana é uma fé imperfeita, é essa fé que a gente pode traduzir em confiança. Por exemplo, eu digo assim: eu tenho fé que fulano de tal vai trazer minha comida. Eu creio que ela trará minha comida e ela traz. A fé humana, ela é essa fé que ela exige explicação para tudo, racionaliza tudo. A fé divina, não. A fé divina, ela é uma espécie de... Para nós, no concreto, católico, seria assim: eu creio em tudo que a igreja crê. Então, por exemplo, os dogmas de Nossa Senhora, né? A Eucaristia. Então, você pode falar assim: eu creio na igreja católica, sou católico, mas eu não creio que Jesus Cristo está na hóstia. Então, você não é católico. Ah, padre, não, mas eu sou sim, eu sou. Não, você talvez não tenha nem culpa, mas não é católico, entendeu? Tem que entender que católico de verdade é aquela pessoa que crê, como Maria crê. E a fé católica, ela não é a fé inventada, é a fé de revelação, ou seja, Deus se revelou em Jesus, mostrou o seu amor,
mostrou seus desejos. Então, por exemplo, a igreja, ela é a vontade de Jesus Cristo? Claro que é. Foi ele que instituiu com seus apóstolos, né? Seus sentimentos, suas atitudes, tudo isso levou a essa concretização. Então, essa consagração Nossa Senhora não é para nos empurrar para fora da igreja e nos afastar da comunhão com o Senhor. Ao contrário, é para nos levar mais a fundo esta realidade. Uma coisa muito interessante que na primeira aparição, Nossa Senhora, quando apareceu, acho que a Catarina Labouré, no dia 15, né, de julho de 1830, ela fala, não é? Vinde aqui ao pé do altar, a fonte de graças. Veja, Maria crê na Eucaristia. Ela mostra para Catarina ali o altar como fonte de graças. Vem ao pé do altar. Então, veja, a fé de Maria, nós poderíamos dizer até assim, Maria é a mulher mais católica do mundo. É ela. Então, essa consagração nos leva a participar desta fé, desta mesma fé de Maria. Ou seja, nós cremos, não somente cremos em Maria, não cremos somente em Deus, mas nós cremos com Maria, com ela. Ou seja, nós nos unimos à mesma fé que ela tem no seu Filho Jesus, né? Por isso que toda a devoção à Nossa Senhora, ela é cristocêntrica, porque ela sempre vai conduzir as almas para Cristo. Eu gosto muito da expressão cooperadora do Redentor. Ela coopera com a redenção, ela conduz, ela leva, ela se mexe, ela intercede, ela puxa, não é? Ela faz de tudo. Leiam depois um pouco a vida de São João Bosco. Viva Dom Bosco! A história de São João Bosco. A doutora Thaís de Olhos fica mangando na minha cara, não sei o que é porque eu esqueci. Viva Dom Bosco, viva Dom Bosco. O Bosco está na cova. Leiam a história de São João Bosco, como é interessante a presença de Nossa Senhora na vida dele, desde criança até a hora da morte. Então, veja, é uma presença constante de ação. E ele via, não é? Os escritores dizem assim, que São João Bosco vivia como se visse o invisível. Então, a fé de Maria, ela é uma fé de São Luís, pura, viva, firme, ativa, corajosa e reluzente. É uma fé pura, não é? Porque não tem, digamos assim, podemos dizer idolatrias, não tem mistura, é uma fé pura em Deus. É em Deus mesmo que mantém a sua fé. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Quem tem influências, por exemplo, de invocações de mal, quem já foi a candomblé, essas coisas todas, né? Claro, respeitamos eles enquanto eles têm as suas práticas, mas o espiritismo, candomblé, essas coisas todas, que elas são misturas, né? Inclusive invocações de espíritos, né? Essa coisa toda. Então, é uma fé misturada. Então, a fé de Maria é uma fé pura. Firme, inquebrantável, ou seja, uma fé, a consagração nos leva a uma fé firme. Ou seja, você tem que ser firme, né? E sofrer também, de certo modo. Veja aí quanto a gente sofreu nessa pandemia, com a igreja fechada, com a opinião de bispo, com a opinião de padre, o papa diz uma coisa, o padre diz outra, o bispo diz uma coisa, e cada um aí fica confuso, essa coisa toda. Então, veja, é uma tribulação, não deixa de não ser. Mas a gente precisa manter a fé firme, unida a Nossa Senhora, porque essas coisas vão passar, e esses padres vão morrer, viu, gente? Pode ficar tranquilo, que a grande graça que Deus dá à igreja é que os padres um dia morrem, que os bispos um dia morrem, que o papa um dia morre. E a igreja vai continuar, continua tudo. Uma fé ativa e penetrante, ou seja, a fé ativa, podemos dizer, como São Luís, né, os apóstolos dos novos tempos. Então a gente precisa ter mais
uma atitude ativa com relação à nossa fé, né? Não sermos indiferentes, mas sermos realmente fiéis às práticas, que as práticas nos ajudam na fidelidade interior também, não é? Veja, olha, o padre, essa roupa do padre. Então, tá aqui, eu tirei a partezinha, mas essa roupa é essencial? Não, mas é importante, porque ela diz que eu sou. Então, veja, a nossa fé não é só uma coisa interior, e ao mesmo tempo, os aspectos exteriores nos ajudam a viver o interior. No meu seminário, o que eu mais escutei foi isso. Repita ações, forme hábitos, porque vai gerando e vai educando a sua vida interior. Uma pessoa indisciplinadíssima de todos os pontos externos também pode encontrar grande dificuldade para uma harmonia interior. Por isso que onde há ordem, há virtude. O que é que se fala tanto de educação? O ser humano tem que ser livre, livre, livre. Só fala de livre. A gente passa nessas ruas aí, vê essas pinturas de índio, de negro, de não sei o quê, de gente branca, de louro. Assim, como se fosse uma espécie de estamos acorrentados, precisamos libertar. Mas, no fundo, como a sociedade não tem conceito de pecado, ele não crê nisso, para eles a liberdade é a libertinagem, é a desordem. Por isso que as nossas escolas estão tanta libertinagem. Isso também provoca interiormente uma desarmonia. Por causa do pecado, nós precisamos de uma disciplina, pelo menos mínima, pessoal. Precisamos necessariamente, né, de um caminho. Veja, deixe de rezar para você ver pelo menos uma Ave Maria por dia. Vai chegar um dia, não tem mais gosto de rezar nada. Uma fé ativa, não é? Obviamente que a gente não precisa ter muitas práticas que podem cansar também o nosso espírito, mas aquelas com mais convicção, com amor, com fervor. Uma fé corajosa, né, que é capaz de lutar também, não somente pela minha salvação, mas pelos outros. Depois, um outro efeito maravilhoso da consagração à Nossa Senhora é a graça do puro amor. São Luís usa a expressão do eclesiástico, né, chamando Maria. Existe, né, uma imagem, uma festa de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora do Amor Formoso, ou Nossa Senhora do amor divino também, né? Então, o que é esse efeito? O efeito da graça do amor puro é nos libertar do temor e da escravidão servil. Então, qual é a relação mesmo que nós devemos ter com Nossa Senhora e com Jesus? A graça de uma prisão de amor. Não precisamos temer. Obviamente que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos julgar. Escutamos domingo no Evangelho. Seremos julgados, sim. Mas não é o julgamento que deve nos fazer ter medo. Não. Então, às vezes, tem pessoas que têm um escrúpulo mental. Ela vive com medo de Deus. Ela vive com medo de Nossa Senhora, vive com medo do inferno. Nós temos que ter temor, diferente de tremor. Temor quer dizer submissão, é respeito, é saber que Deus é Deus, eu sou sua criatura, seu filho, e que a relação perfeita com Deus realmente é uma relação de amor. E quando a relação é de amor cada vez mais profundo, menos a pessoa ela quer ofender a Deus. Então veja, não precisa de ter medo, nem escrúpulo, nem evitar de pecar por causa do medo, do julgamento. Não. Basta amar profundamente, que já experimenta a repulsa por aquilo que ofende. Veja, você que é casado, né, passa a vida inteira, de certo modo, buscando meios para não ofender a sua esposa com palavras, com atitudes, porque ama, então não quer fazer sofrer. Assim também. Então a consagração nos dá essa graça de poder amar Deus sem escrúpulos. Existem vários tipos de consciência, uma delas é escrupulosa. Então tem que ter cuidado. Quem tem essa tendência
né? Às vezes, dependendo do caso, precisa procurar médico para poder se ajudar também, né? Não sei se seria psicólogo ou psiquiatra, mas para ajudar. Então, a pessoa, ela tem uma espécie de neurose, né? Vê pecado em tudo, ou então não vê pecado em nada, fica sempre sofrendo com as exigências da consciência. Então, Nossa Senhora, pela consagração, nos dá essa graça de poder experimentar esse amor de Deus, né? De corresponder realmente esse amor de Deus. O artigo número 4 fala que uma outra graça, um efeito maravilhoso da consagração é uma grande confiança em Deus e em Maria. É um grande desafio nosso aprendermos a confiar. O que seria confiar de verdade? Confiar, na verdade, seria fazer a experiência de abandono, né? De se jogar de vez, de se entregar de vez. Né? Confiar, a confiança ilimitada. Ou seja, a gente saber colocar a nossa vida nas mãos de Maria e deixar com que também ela conduza. Conduza os passos, conduza a história. Obviamente que temos que ter cuidado, né, para saber que ela sempre nos conduz para o seu filho, para o caminho do bem, para o caminho da verdade. Por exemplo, a gente fica para morrer nessas épocas de política. Pessoas da igreja, meu Deus, um amor a Jesus, um amor a Maria. Quando chega na política, parece que o diabo toma conta da pessoa. Ela fica apaixonada, louca, abestalhada, perde o juízo, perde o sutiã, perde a cueca, olha, perde tudo. Então, quer dizer, a consagração Nossa Senhora tem que nos levar a buscar também a verdade, né? A verdade das coisas, da minha vida, saber, né, a gente viver exatamente conforme as exigências. Então, a confiança, ou seja, tudo bem, tem algo acontecendo de errado aí, mas a gente confia com aquilo que de fato é a vitória de Deus. Então, Senhor das Graças hoje pisa a cabeça da serpente. Essas demonstrações todas, Nossa Senhora, com relação a esse dragão, é só para ir repetindo o seu triunfo. E a gente deveria se apropriar disso, por exemplo, e não ter medo, por exemplo, nem do mal. Não é? Nem do mal. E se ele nos atinge, ela nos ajuda, nos levanta, nos defende, nos protege. Então, essa confiança absoluta, ou seja, esse entregar-se amorosamente todos os dias nas mãos. Outro efeito maravilhoso da consagração é a comunicação da alma e do espírito de Maria. Aqui é uma coisa bem delicada, não é? São Luís está dizendo que a pessoa que se consagra a Nossa Senhora, Nossa Senhora começa a ter comunicações conosco. Né? Nós podemos pensar assim, que existem vários graus de comunicação na alma. Então, pode ter a simples comunicação, como inspiração, pode ter uma locução interior, que a locução interior, por exemplo, é a pessoa que escuta aquela voz de Nossa Senhora interiormente. Né? Existe a aparição, existe a revelação, né? Nesse sentido. Agora, ela sempre vai se comunicar a nós. Agora, obviamente que precisamos sempre estar em estado de graça. Estado de graça, né? Para que haja realmente essa comunicação. E ela pode se comunicar também, não somente interiormente, por inspiração, mas por fatos externos. Por fatos externos. Eu me lembro, assim, eu sempre me lembro que eu sempre gosto de fazer, quando eu preciso tomar uma decisão, alguma coisa que eu estou confuso, então eu sempre faço a novena, Nossa Senhora do Bom Conselho. E esse ano, por exemplo, eu fiz, né, a novena em abril
pedindo a Nossa Senhora um conselho sobre uma situação. Então, no terceiro dia, me veio muito forte 3 palavras na hora da novena: reza, confia e espera. Reza, confia e espera. Então, veja, vocês percebem pelo efeito. Qual foi o efeito que eu senti? Paz profunda. Reza, confia e espera. Espera. Então, espera, quer dizer, deixa de ansiedade, calma, espera que na hora certa vai se manifestar aquilo que você colocou nas mãos da Nossa Senhora. Então, essa é uma comunicação simples, uma coisinha simples, mas é uma comunicação, não é? Que você, aquilo vai gerando cada vez mais um efeito de crescimento da sua própria vida. Agora, nós temos que realmente amadurecer bem na fé, saber fazer bem os discernimentos, porque muita coisa é da nossa cabeça. A gente pensa, tem ideias, aí pensa, aí de logo, foi Nossa Senhora que falou. Não, não é assim. Tem que analisar, tem que perceber, não é? Tem que escutar, tem que dar tempo ao tempo também para ir percebendo, não é? Essa dimensão. Então, é um efeito. Nossa Senhora é uma mãe, né, de corpo e alma, e se comunica a quem ela quiser, não é? Do jeito que ela quiser, obviamente, né? Obviamente que tudo em Maria está submisso a Deus. Então, se Maria aparecer é porque Deus quis, que Deus mandou. Se Maria se manifesta a nós, né? Ela é a medianeira mesmo, né? Das graças divinas. Então, a nossa alma, o nosso coração fica sensível. Podemos dizer assim, fica sensível espiritualmente. É o efeito da consagração, a sensibilidade espiritual para isso, né? A humildade da gente é quem vai dizer também a veracidade disso. Uma coisa interessante, Santa Catarina Labouré passou a vida inteira e nunca disse para ninguém que Nossa Senhora havia aparecido para ela. O diretor espiritual disse a ela: não diga para ninguém. Nem as irmãs do convento sabiam que ela era vidente. Agora, só no finalzinho da vida, ela disse que Nossa Senhora pediu a ela para ela dizer que era ela, exatamente porque o padre diretor espiritual dela, ele não mandou fazer a medalha segundo a aparição. Então, Nossa Senhora das Graças não apareceu com os braços abertos. Ela aparece com um globo na mão e olhando para cima. Então, ela, no final da vida, revela que foi ela e diz que Nossa Senhora tinha essas outras características. É tanto que depois fizeram, tem imagem já de Nossa Senhora assim, com o globo na mão. Eu tive uma pequenininha uma vez, alguém botou o olho e eu dei. Então, que eu já tive tanta imagem de Nossa Senhora que eu já ganhei, que eu já comprei. Aí chega alguém, bota o olho e dou logo, né? Fica aqui guardando o olho gordo na minha casa, né? Então eu dou. É para evangelizar também, né? As pessoas. Então, essa comunicação, né? Então, veja, Catarina é uma religiosa humilíssima, né? Também com humildade mostrou, disse a verdade no final da sua vida, né? Mas ficou silêncio a vida inteira. É humildade. Outro artigo é a transformação das almas em Maria à imagem de Jesus. Então, é como a consagração também tornasse nossa alma como uma alma mariana. Né? Uma alma mariana. Qual é a missão de um cristão? É ir cada vez mais, né, se parecendo com Cristo. Ele é o original, nós somos suas cópias. Então, nós temos que ir buscar cristificar a nossa vida através do auxílio da graça. Mas com a consagração, Maria vai nos formando, não é? E nos transformando à imagem do seu Filho Jesus. Então,
ela, como uma educadora, vai pintando em nós os traços do seu Filho Jesus, né? Para que a gente realmente atinja a finalidade para a qual nós fomos criados. Sermos santos conformes à imagem do seu Filho Jesus. São Paulo fala isso. Afinal, né? São Luís era muito forte nos escritos de São Paulo. Na época, os homens da época, os sacerdotes da época, cultivaram muito a espiritualidade paulina, né? Essa paixão por Cristo, esse amor ardente por Cristo, esse amor à cruz de Cristo, esse fervor. Vocês percebem que o tratado leva a gente a ter um fervor diferente. Algumas pessoas até chamam os consagrados de gente doida, por causa que essa espiritualidade, essa consagração leva realmente um fervor mais delicado da vida espiritual. Então, o efeito é esse: Maria que vai nos conformando ao seu Filho Jesus e também a ela mesma, né? São João Paulo II fala: quem vai a Jesus, Jesus conduz a Maria. Quem vai a Maria, Maria conduz a Jesus. Você sabe que São João Paulo também fazia críticas ao tratado, né? Tinha um preconceito sobre a devoção a Nossa Senhora. E quando ele leu o tratado, não é? Quando ele leu o tratado, lá ele já levou o nome de doida. Isso é uma doida mesmo, né? É doida. Então, mas é uma doida diferente. Então, caiu dos seus olhos como escamas, né? E ele se apaixonou, se consagrou a Nossa Senhora e visitou o túmulo de São Luís Maria Guilhom de Montfort, não sei quantas vezes. E o seu lema, né, pontifical foi totus tu, todo teu, que é um texto do tratado. Então, São João Paulo II é um exemplo para nós também de quem está se consagrando a Nossa Senhora no método de São Luís, né? Depois, um outro efeito maravilhoso, é o último efeito do capítulo 7, é tudo fazer, buscar e trabalhar para a glória de Jesus. Né? Essa é a finalidade principal. Qual é a finalidade do homem? Santo Inácio de Loyola coloca no livrinho que ele escreveu chamado Exercícios Espirituais. O homem foi criado para amar, servir e glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso. Para amar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para tornar o seu nome, a sua pessoa amada e conhecida. Aí você pode pensar, mas meu Deus, Padre, isso quer dizer, viver a vida inteira só assim, Mas é exatamente nisso que está a nossa glória. A questão é que as pessoas que não têm fé, sobretudo, e outras que têm uma fé fraca, elas não conseguem entender que essa já é a razão da nossa felicidade. Amar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. São Francisco dizia: quanto mais o homem ama Deus, mais ele se santifica. Não é? Então, Maria nos conduz a viver e buscar realizar tudo para a glória de Deus, a glória dele. Então, a gente tem que ter sempre essa reta intenção, por amor a Deus, para a glória de Deus. Né? E aí o fruto vem automaticamente da nossa própria existência. Existe um livro chamado Tratado do Amor Divino, de São Francisco de Sales. Ele diz que o homem, só em pensar em Deus, já sente arder no coração. Pensar. Quando ele eleva o seu coração ao alto, já experimenta um pouco desse amor divino, que é o amor de Deus. Então, aqui, mais ou menos uma síntese, né, do capítulo 7, né, desse capítulo 7. Agora vamos para o capítulo 8, que são as práticas. São vários pontos. Primeiro, se você está se consagrando a Nossa Senhora nesse método, então esse método também tem exercícios externos, né? Então vamos ver agora os exercícios externos que vocês já leram,
que a gente precisa, no fundo, cumprir, realizar esses exercícios. Para quê, padre? Para que realizar esses exercícios? Para manter viva a nossa fé. Para manter vivo. Não é? Como é que você mantém vivo o seu amor pelo seu esposo? Fazendo carinho nele, agradando, dizendo para ele que você ama, cuidando dele, preparando a comida do bichinho. Tudo isso. São exercícios que se fazem. Como é que a mãe ama o filho? Cuidando, dando conselho, dando remédio, protegendo, voando em cima da professora na escola, querendo arrancar o ajuda da diretora. A diretora diz, seu filho fez tudo que não presta. A mãe é capaz de dizer, a senhora está mentindo, o meu filho não é nada disso. E o menino, às vezes, é o diabo comendo fogo. Então, essas ações todas é o quê? São exercícios externos para proteger um amor, né? Proteger um amor. Então, a devoção à Nossa Senhora também precisa. Eu amo Nossa Senhora, mas não reza o terço, não reza o ofício, não reza a coroa, não usa a catena, a correntinha, a escravidão, não uso isso, não quero aquilo. Não, isso já é muito estranho. Por exemplo, um católico pode dizer, eu não gosto de procissão. Não, tem que gostar. Que faz parte da nossa fé nas manifestações populares, por exemplo. Alcançar pode. Então, o motivo é outro. Então, primeira prática externa dessa devoção São Luís coloca, é a consagração, é o ato de se consagrar, que é o que vocês vão fazer, né? Rezando aquela fórmula, obviamente que precedida dos primeiros 12 dias preliminares. Esses primeiros 12 dias são o quê? São meditações, oração, para a gente se despojar do mundo, do espírito do mundo. Ou seja, nós poderíamos chamar esses 12 dias de via purgativa, via de purificação. 12 dias de purificação, 12 dias de limpeza, não é? Então, esses 12 dias são exatamente esse caminho de purgar, de se purificar, de se despojar. Veja que a gente, por mais santo que sejamos, muitas vezes temos lá dentro de nós convicções pecaminosas, que a gente não se deixa e acredita piamente. Por exemplo, só um exemplo, aborto. Um exemplo forte, mas é um exemplo. Tem gente que é capaz de pensar, pessoas que se dizem que têm fé. Para mim isso é normal. Ou então ela pensa assim, isso é questão de higiene sanitária. Ou então ela pensa, para que tanto menino no mundo e morrer de fome? Olha, no fundo, tudo isso aí a pessoa é a favor do aborto. Então, às vezes a gente tem certas convicções que podem não ser as do aborto, mas que está enraizada dentro de nós, que a gente recebeu como formação desde criança, e crê naquilo, custe o que custar. A igreja, Jesus, Nossa Senhora pode falar, minha filha, isso não é certo. E ela nem liga. Por quê? Porque está enraizado, o negócio está enraizado. Então, esses 12 dias também é para desenraizar. O que são as indulgências? É para atingir a raiz dos pecados, não é só perdoar. É um remédio que vai lá na raiz. Por que a gente, a maioria, certamente é purgatório? Por causa disso. Porque tem raízes dentro da nossa alma pecaminosas. Aí vai para o purgatório se purificar e depois voa para a vida eterna, se Deus quiser. Então, depois dos 12 dias, tem a primeira semana, que são com orações indicadas por São Luís, primeira semana, né? Ladainha do Espírito Santo, Ladainha de Nossa Senhora e o Ave Maristela. E na primeira semana, a gente vai, então, buscar conhecer-se a si mesmo e a graça do arrependimento dos pecados. Segunda semana,
nós vamos buscar conhecer a Virgem Santíssima, né? Um conhecimento dela, da sua pessoa. Primeira semana, o conhecimento de nós mesmos. Segunda, o conhecimento de Nossa Senhora. E terceira, o conhecimento de Jesus Cristo. No caso, já estão fazendo, né? Agora estamos na segunda semana. Então, vocês estão na segunda semana. Então, é pedir constantemente o Espírito Santo a graça de poder conhecer cada vez mais Nossa Senhora. Mas, olha, uma coisa vocês já puderam conhecer através da leitura do tratado. O tratado, do início ao fim, está falando dela. Então, é um instrumento poderoso de poder conhecer Nossa Senhora, né? Ou seja, essas coisas escritas por São Luís não são simplesmente alguns fatos históricos, quase nada, mas é teológico. O que é conhecimento teológico? É conhecimento revelado. Revelado, né, do interior, ou seja, segredos de Deus. Coisas que Deus não revelou para qualquer pessoa, revelou a um santo e ele escreveu com a sabedoria do Espírito Santo. Por isso que para ler, eu sempre digo, né, para ler o tratado tem que invocar o Espírito Santo antes. Sempre, para ele dar a graça de poder compreender. Eu sempre lembro de um caso. Na primeira turma de consagração nossa, não sei se foi a primeira ou foi a segunda, foi uma que nós fizemos lá na Capela do Alta Maravilha. Foi a primeira, padre. A primeira. Uma pessoa chegou e disse assim, padre, leu no tratado uma expressão, essa pessoa se engasgou com uma espinha de peixe na sua goela, com a expressão, ela não gostou da expressão, pois nunca quis se consagrar a Nossa Senhora. Eu nem sei se consagrou. Não vou revelar o nome da bichinha, né? Consagrou não. Então, veja, por isso que para ler o tratado também tem que invocar o Espírito Santo, tem que pedir a sabedoria, tem que pedir o entendimento, porque quem normalmente não estudou teologia pode ter dificuldades de compreender. Até padres, às vezes, acham uma coisa exageradíssima. Tem padres que dizem, Ave Maria, eu acho isso demais. Isso é colocar Nossa Senhora além de Jesus. Então, eles não conseguem entender, primeiro, o contexto que o livro foi escrito, qual era a teologia espiritual da época, a vida de São Luís, né? E quem realmente foi, né, Maria na vida de São Luís para escrever uma coisa tão forte como o tratado. Então, veja, São João Paulo II tinha isso. Um homem intelectualíssimo, né, que escreveu um grande santo, São João Paulo II. E ele, ao ler de verdade, foi curado desse preconceito que tinha com relação a Nossa Senhora. Se consagrou. Então, a segunda semana é o conhecimento dela, os mistérios que envolvem a vida dela. Nossa Senhora sabia de tudo isso ela sabia de tudo isso que a gente sabe agora? Claro que não. Não é? Ela é imaculada, pura, bichinha, não tinha nem banheiro, a casa dela não tinha nem vaso sanitário. Então, não é? Ela viveu em Deus de um modo, mas assim, ela não sabia que a gente teria no futuro tanto amor, talvez, né? Alguns santos dizem que sim, ela tinha, né? A gente não tem como saber, mas é bom a gente saber que ela tinha um conhecimento bem profundo das coisas. Agora, no céu, ela está sabendo de tudo, né? Estou dizendo que ela não sabia quando estivesse na terra, mas no céu ela vê tudo, sabe de tudo, ela está vendo tudo. Depois, no final das 3 semanas, então vai vir para aqueles que vão fazer a confissão geral, né? Sentar, rezar o Espírito Santo, fazer exame de consciência, botar no papel, não é? Por que um exame geral? Um exame geral, ele é para quê? Primeiro, ele é para a gente tomar consciência de 2 coisas. Primeiro, a presença do pecado na minha vida, nas fases da minha história, não é? Como foi que eu vivi tudo isso, o mal, como influenciou na minha existência.
Depois, a graça de Deus que me trouxe até aqui, como Deus foi conduzindo também a minha vida. Então, confessar os pecados, até os pecados que, de certo modo, já foram confessados, também é um modo pedagógico, viu? Que veja só, os pecados que a gente confessou já foram perdoados, né? Pela lógica, deveríamos confessar somente aqueles da última confissão. Mas São Luís, como Santo Inácio de Loyola e tantos santos, eles recomendaram muito a confissão geral, para que a pessoa vá fazendo esse caminho da própria existência. Então, um modo, não é, pedagógico também. E a graça de Deus vai também, não é, atingindo áreas da sua vida que você talvez até esqueceu por algum motivo ou outro, embora quando a gente esquece de verdade, a gente não tem culpa. Mas é importante expor, é importante vomitar de verdade os pecados, para receber mais cura. Depois da confissão, né, então vem a consagração, que eu já falei no início, que é a oração da fórmula. Né? Sobretudo, é aconselhado que se seja feita realmente após a comunhão, porque é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Não é? E quando dizemos consagração a Maria, não contradiz a expressão a Jesus por Maria. São Luís quis, orientado por um padre, dar mais fundo, força à expressão a Jesus por Maria. A Dieso e muitos santos pegaram isso como lema, né? São Marcelino Champagnat, por exemplo, que era da época, a Dieso per Maria, a Jesus por Maria. Depois, uma outra prática da consagração a Nossa Senhora é a coroinha da Santíssima Virgem, que consiste em rezar um Pai Nosso, 12 Ave Maria. Essa aqui é outra, estou confundindo. Ele coloca aqui, né? É um credo, um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. Novamente, um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. E assim por diante. No final, rezar. Então, nós temos o texto, por exemplo. Então, pegando o textinho, né? Talvez o São Luís tenha criado essa coroinha, né? Então, na cruzinha, reza o Crê em Deus Pai. Na bolinha do Pai Nosso, a gente reza um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. E assim, sucessivamente. E no final, rezar essa oração, que é a oração mais antiga, é a primeira antiga dedicada a Nossa Senhora, que é a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus. A outra prática externa da devoção é o uso das cadeias. Veja, eu já falei uma vez que essa devoção ela nasceu, não é, com uma madre, com uma freira, né, que ela é venerável, não é santa ainda, Madre Inês, na Espanha. Essa irmã, né, teve essa inspiração de promover essa devoção chamada Santa Escravidão. E ali, todas as irmãs no convento, no mosteiro, são as irmãs concepcionistas, elas também adotaram e também usavam as cadeiazinhas, com as cadeiazinhas no braço. São Luís também, né, quando chega na França essa devoção, ele expande, ele aprofunda, ele escreve o tratado, e quando ele morreu, descobriram nos seus punhos, nos tornozelos, na cintura, essas correntes. Por que ele incentivou o uso das cadeias? Porque a lógica é assim, ele pensou assim: se pelo pecado nós somos escravos de Satanás, então por que não pelo amor e pela graça nos tornarmos escravos de Maria? Então, quando a gente fala escravos de Maria, a gente não podemos pensar na escravidão que houve. Não é naquele sentido, ali não é escravidão de amor. O São Luís fala da escravidão de amor. Então, como um modo externo de demonstrar
essa escravidão, esse amor, essa dependência, essa entrega da sua vida, da sua liberdade, dos seus bens externos e internos. Então, o uso da cadeia é importante. A gente não pode desprezar essa prática. Não é? Usar, sim, a cadeia. Hoje em dia já se vende umas cadeinhas bonitinhas. Você pode usar ela no braço. Não é? Eu sempre incentivei assim, se não for usar a cadeiazinha, mas usa pelo menos no pescoço, uma correntinha com a medalhinha de Nossa Senhora. Não é? Agora, é algo que esteja no seu corpo, a não ser que você sofra com um problema de alergia muito grande, né? Que São Luís também diz que não é obrigado usar, mas é muito recomendado, é incentivado, porque você, colocando a cadeirinha no seu braço, você, quando olhar, você lembra, eu sou consagrado à Mãe de Deus. Quando eu tenho uma corrente no pescoço, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Ou no pé, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Teve uma época aí que teve uma moda grande que as mulheres usavam no pé, né? Um negocinho, né? Na correntinha, usava. Eu me lembro, minha tia usava. Então, veja, também é um modo, né? Então, no dia da consagração, pode ser abençoado, né? É um sacramental, né? O objeto. Algumas pessoas dizem assim, padre, eu fiquei sabendo que só é sacramental a medalha de São Bento e a medalha de Nossa Senhora das Graças. Isso não existe em nenhum canto dizendo na igreja. Eu já andei rodando, pesquisando. Até o padre Paulo Ricardo disse que não encontrou nada afirmando que só são esses dois objetos. Não é. Qualquer medalha de Nossa Senhora, de um santo, foi abençoado com a finalidade de ser sinal da presença de Deus, de Maria, de Jesus, é um sacramental. Então você pode usar a medalhinha de Nossa Senhora do Socorro, Nossa da Conceição. Abençoado se torna um sacramentado, né? Você tem que ter a disposição para receber as graças que o símbolo apontam. Então, a cadeia, ela é uma prática, sim. Mesmo que você não queira usar, não possa, mas ela faz parte. Mas use, né? Use. Veja aí uma que você achou bonita, vai ficar bem no seu corpo e vai te fazer lembrar também. Não é qualquer correia. Você, eu vou botar aqui uma correntinha que tem as estrelas do mar, as estrelas do céu. Não, não é isso. Se for usar uma pulseirinha, tem que ser nesse sentido. É uma cadeia. Me lembra que eu sou consagrado, dependente de Nossa Senhora. Então, quem já providenciou a sua, ótimo. Quem não providenciou, comece a ver. Ô padre, e se eu botar, eu quero que a minha seja um terço, ou se seja um terço e eu usar no pescoço, posso? Pode. Se você vai estar sempre usando. Ou então eu quero uma medalhinha, mas no bolso. Não. Não está no seu corpo, está na roupa. Você vai estar com essa agonia, sempre bota, tira, bota, tira. Não. É bom usar uma coisa que você esteja permanente, né? Claro que um dia isso aí, os seus dentes vai cair primeiro do que a correntinha, às vezes. Isso aí pode, para te ajudar a lembrar, tá bom? Então, ele vai colocando porque as razões que deve usar essa cadeia. Primeiro, a graça do batismo. Pelo batismo nos tornamos consagrados, dependentes de Jesus Cristo. Pela consagração, nós, além de renovar as promessas do batismo, nós também nos entregamos a Jesus por Maria. Segundo, a razão é mostrar que nós somos realmente servos e escravos de Cristo e não do demônio. Então, veja, a correntinha é um modo pedagógico de despertar em nosso ser psicológico aquilo que de fato nós somos. Se todo mundo lembrasse que foi batizado, que tem exigências do batismo, ainda dava pelado. Não precisava ter nada. Mas veja, como não tem símbolos, muita gente, quer dizer, a maioria, não lembra. Não lembra. Então, esse símbolo aqui do padre, que não é importante, mas me lembra que eu sou o quê? Padre. Esse símbolo diz assim, padre, o senhor não pode ir no cabaré.
Padre, o senhor, essa roupa diz, padre, o senhor não pode ir nos botecos tomar cachaça com os amigos do senhor. Padre, o senhor não pode andar, isso. Então, isso diz, isso aqui diz, olhe, lembre que existe um limite. Existe um limite, né? Então, a correntinha também te diz, existe um limite para você. O limite, no caso, sempre no geral, vai ser barrar o pecado. É isso, o resto não. Mas o pecado, por isso Santo Agostinho dizia, ama e faze o que queres. Ame. Quer dizer, ame a Deus. Veja, ele está dizendo, e aí por isso que é preciso entender o que significa amar a Deus. Não praticar o pecado. São Francisco de Sales diz, né? Quem não ama muito a Deus também não odeia muito o pecado. Então, a correntinha é para nos lembrar essas realidades espirituais que nós, não é, temos. A consagração nos leva a isso. Né? Tem gente que conhece, lê o tratado e diz, padre, eu tenho um amigo de Pernambuco, ele disse, eu não quero fazer essa consagração não, porque é muito pesado, muita coisa. Eu digo, você não quer mudar de vida, safado, é isso que você não quer. Por isso. Então, às vezes a pessoa, eu não quero por causa disso, por causa daquilo. Claro, a pessoa não quer mesmo, não. Então, existe realmente, né, os efeitos maravilhosos, mas existe também o nosso compromisso. E a gente não precisa ter medo, né, gente? Não precisa ter, meu Deus, eu me consagrar, então agora eu vou ser a segunda Imaculada Conceição da Paraíba. Não, não é isso não, gente. Não é isso não. A Senhora, ao contrário, vai nos levantar, ela nos levanta, nos ajuda, nos ensina um modo como ter equilíbrio de viver as dimensões mais exigentes, por exemplo, da nossa fé, não é? Então, é aquela história que o Papa João Paulo dizia, Cristo não tira nada, ele só dá. É aí o Olimpo que diz, Nossa Senhora só dá, meu Deus, só dá como? Faltando, só dá, o que ele dizia? Nossa Senhora só dá tom. Lembra, não? Não, estou lembrada não. Daqui a pouco ele chega aqui. Mas ele dizia, Nossa Senhora só dá sobrando, uma coisa assim. Para dizer isso. Só dá graças a si mesmo. Boa, né? Segunda ou outra prática externa desta devoção, 10 horas, minha gente, misericórdia. Outra prática externa desta devoção é o culto especial ao mistério da encarnação. Em síntese, honrar Nosso Senhor no ventre de Maria, ter devoção por Nossa Senhora grávida, uma devoção, digamos assim. Ou seja, qual é o dia que a igreja celebra a encarnação? 25 de março, me parece, né? Então, esse dia seria a festa principal de todos aqueles que são consagrados a Nossa Senhora. Então, podemos dizer assim, que para um consagrar Nossa Senhora, no método de São Luís, a primeira festa importante é essa. Porque toda a espiritualidade, todo o tratado tem como fonte o mistério da encarnação. Pode observar tudo direitinho. Então, essa seria a festa importante. E a segunda é o dia da sua consagração. Ou se você quiser pensar ao contrário, pense. Não tem problema. Mas tem um culto ao mistério da encarnação. Por isso que a gente... Pronto, uma prática importante para nós é o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-me segundo a vossa palavra. E o Verbo Divino se fez carne. Quando a gente responder e habitou entre nós, nós deveríamos inclinar a cabeça. A igreja diz isso. Quando disse e habitou entre nós. Então a gente baixa a cabeça como um ato de adoração à encarnação. No credo, existe um segundo credo que a igreja reza, chamada Constantinopolitano. Lá quando diz, e se encarnou no seio de Maria, todo mundo na missa deveria fazer uma reverência com a cabeça.
não é? O certo, verdadeiro. Toda vez na missa que o padre rezar e usar a palavra Jesus e Maria, deveria se inclinar. É porque a gente fica relaxado, né? A gente não quer ficar o tempo todo, porque fala muitas vezes. Mas o certo é esse. Toda vez que falar o nome Jesus e Maria, fazer uma reverência com a cabeça. Então, culto ao mistério da encarnação. Depois, uma outra prática, na verdade a gente já tem essas práticas, né? Nós já aprendemos, isso já é descendência também de São Domingos de Gusmão. Devoção pela Ave Maria e pelo Santo Rosário. Não precisa nem falar, né? Isso aqui não precisa nem falar. Devoção a Maria, a oração, a Ave Maria é chamada de oração angelical, porque foi o anjo, né, que saudou a Maria na primeira parte, praticamente, e com Isabel. Então, ter devoção à Ave Maria, a rezar sempre a Ave Maria. Ou seja, cada vez que a gente reza uma Ave Maria, cada vez é uma rosa que a gente oferece a Nossa Senhora. E o Santo Rosário, né, devoção que Nossa Senhora entregou a São Domingos de Gusmão. E São Domingos rezou o Rosário para vencer as heresias, né? As heresias que existiam na época na França e na Espanha também, dos albigenses. Então, a oração do Rosário. Depois Nossa Senhora aparece em Fátima, pede aos pastorinhos, rezem o Rosário, rezem o terço todos os dias. Vamos rezar. É uma oração pedida por ela. Então, é uma outra prática, não é, da consagração. Depois, então, uma outra que essas não tem normalmente esse costume. Nós, padres e as freiras, rezamos todos os dias uma oração chamada Vésperas. Vocês podem rezar também. Pode ter o aplicativo no celular, eu até tenho o meu aplicativo no celular. Ou comprar um livro, né, que é chamada Horas Canônicas. Então, toda tarde a gente reza. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. É o cântico de Maria. Chama-se Magnificat. Né? Então, se vocês observarem, esse canto já está no Antigo Testamento. Certamente Nossa Senhora cantava muito e São Lucas ouviu ela cantar ou ela cantou para ele. E ele colocou nos evangelhos. Então, Magnífica. Então, é a oração. Toda tarde a Igreja Católica, no mundo inteiro, canta ou reza esta oração. À tardezinha, já escurecendo. Então, é uma outra prática que a gente precisaria também desenvolver, né? Essa devoção ao Santo Magnífica. Depois vai vir, então, concluindo o capítulo 8º, São Luís coloca também como uma prática importante o desprezo do mundo. Vamos fazer uma distinção. São João Evangelista faz uma distinção do mundo enquanto criação de Deus e do mundo enquanto ideologia do diabo. Então, o que São Luís está falando, desprezo do mundo, é isso. É desprezar o que existe de mal no mundo. Não é? O que existe de mal no mundo. Infelizmente, às vezes o mal está tão entranhado com as pessoas que a gente termina ofendendo não só o mal, mas a pessoa também. Às vezes é quase inevitável. Mas desprezar as coisas do mundo mesmo. Não é? Obviamente que vocês, leigos, devem saber desprezar de um jeito e eu, padre, de outro jeito. Então, por exemplo, vocês, com a sua família, seu marido e seus filhos, vai a um bar. Então, num bar vai ter música ao vivo. Que tipo de música é a música ao vivo? Se você vai a um bar e vai estar lá num bar com a sua família, comendo, na paz, na pureza, escutando Luiz Gonzaga, é uma coisa. Se você vai lá nessa festa, no lugar onde a música é ralando na boquinha da garrafa, segurando o tchan, né? Passa a mão na mandioca, não sei o que, não sei o que.
Então, aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Eu estou pecando porque estou escutando aquela música? Não necessariamente. Posso pecar se eu consentir o mal que ela pode transmitir. Mas a falta de testemunho também ela pode ser motivo de um escândalo. Então, se torna um pecado, né? Se torna um pecado. Então, a gente tem que saber onde realmente nós andamos, várias coisas do mundo que não dá para a gente adotar para a nossa vida. Não dá. Não dá mesmo, acabou a história. Não adianta essa história de falar, não, Jesus, essa coisa toda e vai. Não, não é isso não, não é não. Ninguém se ilude, né? Se fosse, Jesus teria dito, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Se fosse para ser cristão como todo mundo, o mundo Jesus não teria feito tantas exigências no Evangelho. Então não é de jeito nenhum. Realmente, a coisa tem exigências. Então, desprezar aquilo no mundo que me afasta de Deus. Práticas particulares interiores para que os que desejam vir a ser perfeitos. Pronto, aqui, terminando, nós diríamos que torna essa consagração e essa busca mais perfeita, exatamente, primeiro, de São Luís, fazer tudo por Maria. Fazer tudo por ela. Ou seja, realizar todas as nossas atividades, a nossa vida, os nossos meios, tudo o que nos faz ser e existir por Maria. Padre, mas não é poder ser por Jesus, não. Não existe contradição. São João Eudes diz, existe um único coração entre Jesus e Maria, um único coração. Duas pessoas com um único amor. Então, fazer todas as coisas por Maria, não é? Aquilo que a gente vai fazer de bom, que não se trata só de fazer de ações, mas também aquilo que a gente precisa evitar, como renúncias. Eu vou renunciar essa ação, essa atitude por Maria, por ela. Eu vou praticar a caridade para com o próximo, por Maria. Eu vou hoje trabalhar na minha escola, por Maria. Ou seja, fazer as coisas por amor a ela como nossa mãe. Depois, fazer tudo com ela. Ou seja, unir-se a ela em todas as coisas. Estar unido. Como é que eu me torno mais unido a Maria? Primeiro, pela intimidade interior. Segundo, pela imitação das suas virtudes. Humildade, alegria. Então, fazer com Maria as coisas, tornar Maria presente, né, naquilo que você vai fazer. Não só por amor a ela, mas com ela também, unido a ela. Como que se eu dissesse assim, mãe, realiza comigo esta atividade. Realiza comigo esta atividade. Fazer tudo em Maria. São Luís coloca isso aqui. A gente poderia entender fazer tudo com Maria naquele mesmo sentido da comunicação da alma de Maria à nossa alma né? É porque essas expressões, no fundo, vai levar sempre a intimidade com ela, a ação com ela, por ela e nela. Né? A doxologia da missa que a gente fala, por exemplo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se eu disser assim, fazer por Maria, com Maria e Maria, é estar entranhado com o próprio Jesus Cristo. Então, ou seja, uma transformação interior. Isso seria uma transformação cada vez mais interior. Né? A gente vai consentindo aos pouquinhos, através da oração, dos exercícios, tudo isso, e a nossa alma vai se colando, digamos assim, à alma de Nossa Senhora. Por fim,
fazer tudo para Maria. Fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Então, a perfeição dessa consagração, ela acontece exatamente quando existem as práticas externas, quando a minha interioridade realmente despojada desse espírito do mundo, vai ganhando esse novo espírito, né? Essa nova configuração. Ou seja, é isso mesmo, uma nova configuração da nossa própria vida. Então, é muito bonito ver as pessoas, né, que se consagraram a Nossa Senhora e tudo, e como elas, né, ficam diferentes por causa da consagração. São elas mesmas, né? Eu mesmo digo que a minha vida mudou, né? Mudou muito, assim, depois da consagração. A minha vida espiritual melhorou muito, né? O fervor, a propagação, né? O desejo intenso de fazer com que ela realmente seja mais amada, mais conhecida. Essa é a dimensão da apostolicidade. Então, as pessoas que têm cada vez mais um desejo intenso de fazê-la amada, conhecida, na verdade, um efeito da graça de Deus, né, que através de Maria fez isso. Então, São Luís diz, né, quando o Espírito Santo encontra uma pessoa devota de Maria, ele pousa na pessoa e não quer sair mais. Então, veja, como ele é esposo dela, né, ele se agrada muito, né, e ele dá as luzes, dá as graças, tudo, porque encontra naqueles que se consagram, naqueles que se entregam, uma disposição interior para Deus, para a graça de Deus. Então, por aqui a gente, mais ou menos, né, se fosse aprofundar, é muito tempo. É tanto que existem pessoas que dão a consagração 1 ano de preparação, que realmente é muita coisa bonita, profunda, forte. É importante a gente ler, né, todos os anos o tratado. Uma vez por ano é bom ler. Eu já li tantas vezes. Não. Toda vez que se lê, encontra coisas diferentes. Então, por aqui ficamos, né, com a explicação aí desses 2 últimos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção. Deus abençoe, Inês. Mas quem já leu o tratado vai fazer agora, com o fervor próprio da espiritualidade, da consagração, vai lendo e aprofundando cada vez mais a leitura do tratado. É uma oportunidade, viu? Nós podemos pensar, assim, para um futuro, um caminho talvez aí um pouco mais longo, né? Porque a gente começou assim, quando começamos, sem saber muita coisa, e a coisa foi caminhando, né? Amém? É importante lembrar que não devem deixar de ler o tratado daqui até a consagração. Como eu tenho ouvido alguns testemunhos agora, a gente está naquela fase que as pessoas sofrem um pouco mais de provações, tem tentações em sua vida. E aquele sentimento de indignidade é muito comum. Então, tem muita gente que fala, eu não sou digna, eu não vou conseguir me consagrar, eu vou desistir. Então, tem muitas tentações de desistência. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, padre, se for possível, sobre esse sentimento que é muito comum nessa fase. Veja, para aqueles que estão experimentando esse sentimento de indignidade, isso tem um ponto muito bom. É um sinal de que você está conhecendo a você mesmo, você está sabendo quem você realmente é, e isso é uma graça que o Espírito Santo vai mostrando à pessoa através de Nossa Senhora. Vai mostrando as suas misérias, suas mazelas, e às vezes vem a dúvida, será que eu serei capaz de viver à altura das exigências da consagração? Então,
tem que ter sempre calma, paciência, porque de um lado nosso Senhor vai nos mostrando, mas se a gente começa a entrar no aspecto de medo, de se deixar levar profundamente por isso, então o demônio atormenta. Obviamente que Deus sempre permite, mesmo que o demônio nos tormente, nos atormente, é sempre por permissão de Deus. E se Deus permite, é porque Ele quer mostrar para nós coisas mais a fundo. Não é? Deus se utiliza até desse coitado, desse diabo, o coitado perdedor, obviamente, mas para também nos mostrar a nossa própria fragilidade. Mas aí é que a gente tem que lembrar, se eu percebo que sou frágil, se sou indigno, aí é que eu preciso, né? Aí é que eu preciso mais da graça, da força. E eu não posso me deixar levar por esse sentimento de não fazer. Ao contrário, eu preciso reagir. Sim. Se algo me tenta para não fazer, aí é que eu vou fazer. Aí é que eu vou fazer. E depois da consagração, essas coisas todas passam. Esses sentimentos passam, essas angústias com relação a a consagração Padre, passa também. Padre Darlan, Oi. o que veio em minha mente essa semana toda. Eu lendo o tratado, eu falei com Nossa Senhora, eu sou ela digna de ler, de fazer a consagração. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo essas coisas que eu sou digna, mas só que aí eu fiquei aquela fortaleza. E eu pegava o livro e quanto mais eu lia, mais me fortalecia. Então, esse é o caminho, como o senhor disse. Sim, exatamente, né? Claro que cada pessoa vai experimentando reações diferentes, mas o Espírito Santo, né? Ele vai conduzindo. Agora, nós temos que ter essa disposição e daí que muitos de nós, muitas vezes, não sabemos fazer discernimentos e nos entregamos. E por isso desanimamos e por isso deixamos de lado tudo. Ao No contrário, caso, temos que aprender a resistir. viu, padre? Está aí meu esposo fazendo. Ele está vendo muitas tentações, não vou mentir. Eu conversei com ele, porque está demais as tentações. E a gente conversou e prometeu um ao outro, né? Evitar que o inimigo é isso, né? Um casal se consagrando, para o inimigo ele não quer. Só que a gente tem que ser mais forte do que isso, em oração. São tentações, tem que se identificar, né? Dizer, isso chama-se tentação. Tentação é para nos desanimar e nos derrubar. Provação não. Deus nos prova para nos levantar, nos fortalecer. Então, o que é que se faz nesse momento? Rezar. Rezar tranquilamente. Se algo vem dentro, calma, vai passar. E assim, a gente já viu muito, eu já acompanhei muitos assim da consagração desde o início, na primeira turma, meu Deus do céu. A primeira turma parece que a metade não ia se consagrar, porque vinha, padre, não vou mais, não vou, chora daqui, chora da lá. Nunca esqueço da Meire, a Meire do calçadão. Ai, meu Deus, eu não vou não, padre. Fica quietinha, Meire. Reza suas orações, vai se consagrar, acabou a história. Padre, Passou, foi tudo. Amém, padre. salve Maria, Padre. Eu tinha uma dúvida. Eu acabei fazendo a minha confissão geral no dia 12 de novembro. Tem algum problema? Eu posso fazer uma confissão normal na semana da consagração, alguns dias antes? Você fez confissão geral? Isso, dia 12 de novembro. Com a intenção da consagração? Isso. É porque devido a essa questão da pandemia e tava essa questão de política, né? Vamos ter segundo turno aqui em Feira de Santana, e eu fiquei com receio. Porque agora nessas épocas de eles acabam abafando nessas questões do Covid, e aí eu fiquei com receio de ter até de confusão, né? Bom, veja, o ideal é que não, né?
o ideal é que isso seja feito depois das 3 semanas, porque nessas 3 semanas o Espírito Santo vai mostrando muitas coisas, vai dando Entendi. luzes, vai mostrando isso e isso. Mas se você já fez com a intenção da consagração, é válido, né? Mas se você perceber que até lá vai acontecer, pode acontecer uma coisa, ou o Espírito Santo vai mostrando aos pouquinhos, alguma coisa você vê, eita, realmente eu preciso me confessar. Então aí você deu seus pulinhos para ver se consegue uma outra confissão, se você achar que seja necessária. Certo, mas aí no caso seria uma confissão normal ou novamente uma confissão geral? Não, aí você confessa desde a última agora até o dia da confissão. Certo. Desde a última confissão geral que eu fiz, eu sempre venho buscando a confissão semanalmente. Inclusive amanhã eu vou estar buscando novamente. Pronto, né? O ideal é realmente ser feito depois das 3 semanas. Porque, né, você estudou, você meditou, você compreendeu, você recebeu certas luzes, anotou e recolheu tudo e agora, né? Entendi. Mas vá vendo como é que você pode fazer esse caminho até da sua consagração, tá bom? Tá bom, obrigada, Padre. Deus abençoe. Alguém aí, uma pergunta, mas... Alguém levantou a mão, mas eu não estou vendo mão nenhuma aqui, gente. Levanta o pé. Alguma dúvida, mais? Outra dificuldade que relatam muito da leitura do tratado. Né? É verdade. Não se angustiem por isso, porque não estou entendendo, porque tem coisa que não entra, eu vou e volto. Não fiquem angustiados, não, é assim mesmo. Ei, Vai chegar o dia. Veja, a leitura do tratado, ela, primeiro, tem que entender que ela é também fruto, né, de um contexto teológico espiritual da época. Então, às vezes, é difícil compreender porque a maioria de nós não estudamos Mariologia. Existe essa cadeira, existe esse curso, essa especialização. Tudo sobre Maria, Mariologia. Às vezes é uma faculdade de 1 ano a 2 anos. Então, São Luís, digamos assim, ele condensa tudo em um único livro. Então, realmente é uma coisa pesada e tudo. Depois existe a outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Que São Luís diz que o demônio tem ódio desse livro. Então, você pode sofrer preguiça, angústia, desilusão, porque não está compreendendo, ou porque vem insônia, vem todo tipo de coisa. Tudo isso tem que encarar como empecilhos que o encardido pode estar colocando para impedir. Então, não se deixa abater por isso. Se você vai ler e dar sono, lê ajoelhado. Eu quero ver que vai dar sono. Se você vai ler e dar sono, leia em cima de uma árvore. Procure modos humanos para que você resista a essas ações humanas. Então, insônia. Se você vai ler o tratado na cama, deitado, numa cama bem fofa, com um travesseiro, você vai pegar no sono. Agora, se você vai ler o tratado em um lugar que pode dificultar, então é melhor o seu corpo, né, para você resistir. Então, eu mesmo, por exemplo, se eu ler no meu quarto, botar o computador no meu quarto, eu não faço nada. Então, se eu vou ler, aí eu boto na mesa da cozinha, porque eu já sei que ali eu me concentro. Então, a gente tem que ter as reações humanas para vencer também os empecilhos, às vezes, tentadores espirituais. Viu? Então, quem dá sono, quem dá preguiça, veja posições ou meios para impedir isso aí. Mas não desanimar. Não desanimar, tá bom? Ler caminhando é uma boa saída, viu? Ler caminhando. Já fiz muito isso. Eu Pronto, gosto de rezar o texto caminhando, me ajuda muito. eu estou desse jeito. Inclusive, esta noite me deu insônia, meu esposo dormindo e eu comecei a ler caminhando. Fiquei aqui diante do rosário, fui dormir 3 horas da manhã. Me senti muito bem. Mas é isso mesmo. Vocês vão ver
depois da consagração, aí depois tudo isso parece que passa. Você não tem mais sono, não tem mais nada. É O só uma Rafael, tentação do diabo que é para a pessoa não ler. o Rafael diz que nem em pé tá dando jeito, né? É, Rafael, nesse caso aí, meu filho, deve ser uma verme, né? Não uma verme de uma lombriga. Rafael, Se tem uma então verme, você é devoto de São José, viu, Rafael? Todo devoto de São José tem muito sono. nada a ver. Eu sou devoto Eu de São sou José, devoto tenho de muito José, sono então eu sou também. de jeito nenhum. Então você pode dormir tranquilo, que as coisas vão vir tudo em sonho para você. Deus dá graças em sonho. Então, Rafael, veja se até de pé. Então, amplie essas folhas, faça alguma coisa, mas resista. Alguma Tem que pergunta mais? terminar de ler todo, né? Padre, Leila, minha mãe está ali na cozinha, está no sono. Pronto. Sai da cozinha. Eu digo, no dia a gente, antes da consagração, tem que ler todo o tratado. Resista. Procura meios para que você possa terminar a leitura. Viu? Viu? Uma maneira boa, viu, padre? Hã? Você lê ouvindo. Tem o PDF, né? Então você coloca o PDF e fica Falando ouvindo, áudio, né? ouvindo o áudio né, no computador isso. e lendo, que é a mesma Quem coisa. tiver- Então você se concentra mais, porque você ouve e lê. Quem tiver esse tratado, desse tem um áudio. Dos outros Pois é. é um pouco diferente. Aí é bom também. É bom. Agora não deixa de ter sono por isso, não. E se você não entendeu alguma coisa do tratado, não se angustie, não. Passe adiante. Um dia você entende. Grifa lá, depois você volta. Não tem isso, não. Padre, o senhor podia falar só um pouquinho sobre o dia da consagração? Só uma coisa prática mesmo, principalmente para aqueles que não estão fazendo junto com a turma da paróquia. Então, quem não... primeiro, importante que no dia da consagração é fazer primeiro, né, algum ato de oferta à Nossa Senhora. A minha bateria vai cair, se cair aqui, já era. Fazer um ato de oferta à Nossa Senhora. São Luís recomenda esse dia oferecer flores, oferecer uma rosa, ou rezar o rosário, né? Fazer um ato de amor que externamente demonstre também o seu desejo, né? A sua entrega à Nossa Senhora nesse dia. Um dia, acordar com esse dia, né? Com esse coração alegre, disposto a saber que nesse dia você vai se entregar com mais plenitude a Deus, a Jesus, pelas mãos de Maria. Então, a orientação é que seja feita após a comunhão, se for nas Santas Missas, né? Se for possível, se tiver essa graça, no momento do pós-comunhão. Se você, na paróquia, não tem nada disso, então você simplesmente vai fazer o seu ato de consagração sozinho ali, ajoelhado aos pés de Nossa Senhora após a comunhão. Se o seu pároco aceitar, então converse com ele, e aí, se ele aceitar você fazer, então no momento da pós-comunhão, você também com a fórmula, que essa fórmula tanto está aí no seu tratado, pode ser digitada ou pode ser escrita à mão. Você pode escrever também à mão. São Luís coloca no tratado. E depois assina, não é? E rezar publicamente na frente das pessoas. Tem a partezinha que fala o seu nome, né? De preferência ajoelhado e tudo, né? Se for numa igreja dedicada a Nossa Senhora. Fazer isso que pode ser um incentivo também para as outras pessoas. Agora, você tem que conversar com o padre antes. Às vezes o padre não conhece a consagração, mas deixa fazer publicamente, ou conhece, não quer que se faça. Então, você tem que respeitar isso aí, né? Paciência. Tem os padres de cabeça dura, normal. Então, nesse dia, fazer a oração da fórmula de consagração. E São Luís fala que você pode renovar todos os dias, não com essa maior, mas uma menorzinha, toda semana, todo mês ou todos os anos.
né? Então, constantemente renovar a consagração. Então, na prática, esse dia é assim. Agora, não vai ter missa, nem canto, eu não posso ir, não sei o que, não sei o que. Foi a dica que eu dei. Uma dica é procurar um ministro para poder fazer aquele momento de oração e dar comunhão, e você poder fazer após a comunhão também é um modo. Quem não vai poder comungar, não é? Mesmo assim, se puder participar da missa, participe da missa. Faça esse mesmo processo de conversar com o padre, se vai dar certo. Ou se não, se o padre não aceitar, você humildemente reza a sua formulazinha aos pés de Nossa Senhora no final da missa. Mais alguma dúvida com relação a isso? Padre, Ah, o senhor pode repetir para mim a questão da... Como assim, se o padre não deixar? Não entendi muito bem. você vai conversar, você vai procurar o padre, né? Procura o padre. Aí eu disse, padre, eu me preparei, eu fiz uma preparação durante um mês para fazer uma consagração a Nossa Senhora no método de São Luís Maria Grião de Montfort. O senhor conhece? Conheço não, minha filha. Então, padre, é esse método, é assim, eu me preparei e tudo mais. Então, a orientação é que a gente faça no momento, na missa, no momento do pós-comunhão. Depois de receber todo mundo a comunhão, aí o senhor pode me chamar e eu posso fazer na frente, publicamente, no microfone, e rezar a minha fórmula. Aí, depois de rezar a fórmula, o padre abençoa, explica para ele, para ele abençoar a cadeiazinha, né? E ele pode colocar em você, na sua mão, no seu pescoço, onde você quiser. Se ele não quiser que você reze publicamente, aí você diz, então, padre, abençoe já a minha cadeiazinha. Pronto. Você participa da missa. Quando terminar a missa, você pega a fórmula, vai aos pés de Nossa Senhora, reza a sua fórmula com fé, com devoção e coloca a sua cadeirinha. Pronto. É isso. Se o padre disser, não quero, vamos embora, pronto, você faz tudo tranquilamente. Né? Diz que tem que abençoar a cadeia, o objeto, rezar a fórmula, tranquilamente. É isso aí. Se não tiver padre, não tiver missa, mas tiver um ministro leigo, e você conseguir uma autorização dele para falar com o padre, aí fala com o ministro leigo, você faz uma pequena celebração para mim e me dá a comunhão, faço, pronto, faz a celebração, dá a comunhão e você reza a fórmula. Se você não vai receber a comunhão por algum motivo, que não pode receber, então você participa, se puder, participa da missa, aí pode rezar, se o padre deixar no pós-comunhão. Se o padre não quiser, você reza sozinho aos pés de Nossa Senhora, também após a missa, e pede para ele abençoar o objeto que você vai usar. Se não tem missa, se não tem nada, o único recurso é participe de uma missa pela TV, não é? Participe de uma missa pela TV. Depois você, primeiro, na sua casa, prepare um altarzinho para Nossa Senhora, bonito, não é? Participe de uma missa pela TV para escutar a palavra de Deus, para ver a Eucaristia. Reze o terço, ou o ofício de Nossa Senhora, ou o rosário, na sua casa, ali com Nossa Senhora. E aos pés dela, reze a fórmula. Não é? E se conseguir pedir que um padre abençoe um diácono antes, ótimo. Você já leva para lá e vai, então, você mesmo colocar a sua mão. O último recurso é esse. Mas importante é fazer, né, mesmo naquele dia, com recursos bons ou com recursos poucos. Padre, eu não ouvi direito a questão da fórmula. Ela tem que ser escrita ou digitada? Então, no Tratado de São Luís, coloca, né? Você pode ser tanto digitado quanto você mesmo escrever.
Tem pessoas que gostam muito, elas escrevem no caderninho delas, a forma todinha no caderninho, e naquele dia reza, escrita ali, e assina o seu nome, bota a data, tudo. Neste dia ficou consagrado Nossa Senhora, tal, tal. Mas você pode também fazer ela digitada, bonita, escrever, botar num quadro, guardar. Entendi. Nada impede. Eu já postei no grupo vários textos, né? Várias Olha, fotos. eu vi isso aí. Aí, quem for fazer aqui em Bonfim, no dia a gente leva. Vocês não se preocupem, não. Quem for fazer sozinho, vai imprimir o seu. A menos que alguém tenha vontade, o desejo de escrever à mão. Aí é uma opção. Isso aí. Ele fala aqui, de próprio punho. Pronto, então vamos avisar para eles a respeito do domingo, né, padre? Olha só, normalmente quando a gente promove essa consagração aqui em Bonfim, quando está perto do dia da consagração, a gente faz um pequeno retiro, um mini retiro, assim, uma tarde, por exemplo. Momento de oração, de louvor, isso ajuda muito a fortalecer aquele momento. E como nessa situação que nós vivemos, isso não vai ser possível, então nós estávamos conversando hoje, eu e o padre Darlan, a possibilidade de a gente fazer isso no domingo que precede a consagração. Aí, no caso, seria dia 6. Então, a gente quer convidar vocês a participar, falta só definir horário. Então, vai ser com a participação do padre Luan e o padre Darlan. E a gente vai só confirmar o horário com vocês direitinho, mas deixem reservado o dia 6. Vai ser muito importante, vai ser um momento de oração e de aprofundamento. Então, dia 6, se Deus quiser, a gente está junto. É online, Thaís? Ou para vocês aí, Não, vai ser online. Vamos seguir aqui nosso sistema. Obrigada. O pessoal de João Pessoa resolveram o que sobre as missas? Campina Grande. Deu certo, pai. Um milagre aconteceu. Hã? Um milagre aconteceu de Nossa Senhora. Mas não ia ter missa no dia 8. Aí eu encontrei o mesmo padre que eu falei com ele no passado, que eu fui para a missa. Aí ele disse que tem uma turma que vai se consagrar de uma comunidade carismática, que vai ser exatamente no 8, e é ele mesmo que vai celebrar. Olha aí, que maravilha! Tá vendo? E lá em Guarabira eu tinha conseguido 2 missas para vocês. Foi aí me disse. Eu lhe Abundância agradeço. de graça. Uma que vai ser paróquia agora pela primeira vez, que é a Imaculada, e a Catedral. Eu agradeço demais o senhor aí pela. Deus lhe abençoe. Mas graças a Deus vai dar certo aqui. Que bom, tá vendo? Bem pertinho de casa. Olha. Quem não chora não mama. Nossa Senhora providenciou, tá vendo aí? Nunca mais se preocupem com nada. Eu lembrei de você, de logo, você, porque Thaís disse, não se preocupe não, que ela vai resolver. O interessante foi que o padre foi quem chamou a gente, a gente ia saindo. Tá vendo? Ele chamou. Para vocês verem, as coisas de Nossa Senhora são assim. Tudo de Nossa Senhora é desse jeito. Ela é sutil. Ela é sutil, delicada, mas as coisas dela são muito aparentes. A gente vê logo que é dela. Então, a Ivete estava perguntando, no domingo, a gente ainda vai definir o horário, mas não vai ser nesse horário que a gente costuma fazer, não, viu, Ivete? Vai ser mais cedo. Ou pela manhã, ou no início da noite. A gente só vai definir isso aí, combinar com os padres. Mas deixa reservado esse dia para Nossa Senhora. Não esqueçam, não. Padre, o Lito tá doido para falar a poesia dele. Sim, diga. Olha até lá, vai. Bom, pessoal, eu sei que minha esposa falou muito com vocês nesses dias aí, né? Eu nem encosto porque ela não me deixa falar, né? Aí eu fico só na retaguarda rezando, né? Mas hoje eu queria deixar uma mensagem para vocês de Nossa Senhora, ela que é a minha mãe, minha querida, o meu amor. Eu tenho uma relação maravilhosa com ela desde criança. Então eu queria deixar para vocês uma poesia de Nossa Senhora.
eu costumo recitar sempre nas turmas de consagração. E ela diz assim: quando do meu coração o demônio se avizinha, nas lutas da tentação, eu penso em minha rainha. E lhe digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Quando em face do dever, a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha. E lhe digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Se alguém me faz sofrer, se alguém me fere e espizinha, ainda com pranto a correr, eu penso em minha rainha. E lhe digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Mas também, ao paraíso, quando eu chegar, pobrezinho, dirá num doce sorriso, a minha amada rainha do céu, façam-no entrar sem demora. Este filho é todo meu. Eu amo Nossa Senhora. Lindo demais, viu? Coloca no grupo aí pra gente. Tá bom. Vou botar. Ela é a minha querida. Olha, no slide eu coloquei para vocês aí uma consagração bem pequenininha que vocês podem fazer diariamente. Vocês podem recitar já decorado. Então, vamos todos fazer juntos agora. Sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Se acostume a falar isso todos os dias ao acordar. Você vai estar se consagrando diariamente a ela. Padre, agora com o senhor. Encerramento. Certo, vamos dar a bênção, né? Pedir a bênção a Deus pela proteção, pela intercessão da Imaculada, que tem a imagenzinha que eu ganhei da Imaculada Conceição, também para que ela abençoe cada um de vocês que vai acompanhar nesse novo caminho espiritual, né, a partir do dia 8 de dezembro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Padre. Padre. Deus lhe abençoe. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Falou. Boa noite. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente, todos nós, né? Quem sabe um dia a gente não se encontra aí. Boa noite. Sim, Um abraço a todos vocês. quando Thaís e Olinto tiverem coragem de fazer um congresso, Vamos fazer de novo. A aí gente já fez um, faz outro. tem que Coragem fazer. não vai faltar, não. Coragem não falta, Com a não. graça de Deus, não falta, não. Oi. Vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. Olha, Nós vamos se organizar para o próximo ano. Vocês não tem que vir para cá, viu? Ficam na casa da Leite, né? Eu aqui em casa, pode ser também. Leide me acolhe. Eu sei. Mas pode ficar aqui também, se quiser. Ela inventou, olha, pronto, olha aí. Pegou em... Tá disputado, hein, Leide? Mas vamos ver se Boa acaba. noite, gente. Salve Para o Maria. ano Deixa renova acabar aqui, essas né, agonias Thaís? aí dessa pandemia. Para o ano ele vem renovar aqui. Pois é, na renovação vem todo mundo. É. Deus Vamos ver. abençoe a todos, viu? Deus Muitas graças. Nossa Deus. Senhora derrama muitas graças hoje. Não deixem de pedir. As mãos delas estão cheias. Peçam. Amém. Um beijo. Um cheiro Amém. em todo mundo. Amém. Aí vou aproveitar para pedir orações amanhã para o meu filho, que faz aniversário amanhã. Ele nasceria hoje, mas aí foi para outro dia. Valeu, Ivete. Deus abençoe. Vamos rezar Peça pra ele. por ele, João Paulo, peça por ele pela vocação João dele. Paulo. Deus abençoe, João Paulo. Vamos rezar. João Paulo, é aquele que é a coroinha. Certo, sei demais. É. Deus abençoe, Um João Paulo. abraço. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.